Isso, voltei mais um videozinho, uma explicação para vocês. Agora vamos falar de sinonímia, né? Sinonímia, uma palavrinha complicada, mas não é tão difícil de entender o que é não, tá? Lembra de quê? De sinônimos, tá? Então, o que é sinonímia? Então vamos lá, eu escrevi aqui para você ver junto comigo. Vamos ler, ó. Sinonímia é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. Ou seja, é uma palavra que ela pode ser substituída dentro de um texto ou de uma frase por uma outra com sentido igual ou semelhante, tá? Então vamos observar aqui uns exemplos que eu coloquei. Por exemplo, apresentar. Eu posso substituir a palavra apresentar por mostrar. Ó, mostrar. Apresentar e mostrar não é o mesmo significado? Não tem o mesmo sentido? Então, isso é o que? É uma sinonímia. Então, uma palavra apresentar e mostrar. Outra palavrinha ali, lar. Lar eu posso trocar por casa. Ó, casa e lar. São palavras diferentes, porém com o mesmo significado. Eu estou falando da mesma coisa, tá? Então, vamos lá. E fazer. Fazer. Fazer é realizar. Fazer é a mesma coisa que realizar. Eu vou fazer as minhas atividades hoje. Eu vou realizar as minhas atividades. Olha para você ver, não mudou o contexto da frase. A frase tem o mesmo sentido. Só modifiquei o que é a palavra. E, por exemplo, carro. Olha aqui, eu tenho a palavrinha carro. Carro eu posso trocar ela por automóvel. Ó, carro é a mesma coisa que automóvel. Muito bem. Hoje eu vou comprar um carro, não é? Hoje eu vou comprar um automóvel. O automóvel e o carro, eu estou falando do mesmo objeto, né? Que seria o carro lá, mas com as palavras diferentes. Eu usei termos diferentes, carro e automóvel. Então, sinonímia é o que? É essa relação entre essas palavras diferentes. Ou palavras, né, com significados iguais ou semelhantes, tá bom? Então vamos ler aqui mais uma vez o que é sinonímia, para você ler e não esquecer, tá? Então, sinonímia é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. Tá, onde eu vou usar isso, professora? Você pode usar em frase, textos, tá? Então, quando você for escrever um texto, se você for repetir a mesma palavra, repetindo, o texto acaba ficando muito chato, muito cansativo, né? Repetindo a mesma palavra. Então, não tem uma coesão essa palavra, uma coesão legal, bacana para quem está lendo o texto, tá? Então, você vai substituindo essas palavras, vai procurando um sinônimo dela, né? Nada mais que um sinônimo, uma palavra que não vai modificar a sua frase, tá? Então, na frase, por exemplo, eu posso falar uma frase. Os alunos irão fazer, né, ó, fazer todas as atividades de língua portuguesa hoje até às 22 horas. Aí eu não quero usar o fazer, eu quero responder essa pergunta, por exemplo, o professor te fez essa pergunta, te falou essa frase, você quer me falar uma outra frase, mas não quer usar a palavra fazer, né? Então aí você vai trocar a palavra. Os alunos irão realizar as atividades de língua portuguesa até as 22 horas, ok? Então, essa troca você pode estar usando também em textos. Às vezes você está escrevendo um texto e começa a repetir palavra. Aí você lembra, tá? Lembra de palavrinhas com significados diferentes, tá? Ó, com significados diferentes, não. Com significados iguais ou semelhantes, mas que não vai atrapalhar o significado, né? O contexto todo do seu texto, tá bom? Outra coisa, falando em coesão, né? Que eu vi que lá vem junto, né? O livro veio junto a sinonímia e a coesão. Tá? A coesão é a coerência. Você vai dar uma coerência, né, no seu texto. Não vai ter essa repetição de palavras, tá? Porque ela é em pronome, lembra? Em pronome,
que fala? O pronome faz? O pronome substitui um substantivo, para ele não ficar toda hora aparecendo no texto, na mesma frase, no mesmo parágrafo, tá? Então essa coesão aqui na sinonímia também é a mesma coisa, você pode substituir por alguma palavra semelhante a ela, tá? Por exemplo, às vezes eu posso estar falando vou escrever um texto lá, ou uma frase, aí eu começo assim: no Brasil, algumas espécies estão ameaçadas de extinção. Um desses animais, né? Um desses animais é o peixe-boi. Então vamos lá, no Brasil algumas espécies, tá, estão ameaçadas de extinção. Um desses animais é o peixe-boi. Ok, beleza. Aí eu quero continuar esse texto. Aí eu quero falar algumas espécies, ou algumas espécies. Aí eu posso falar algumas espécies, mas algumas espécies não está. Eu não iniciei falando de algumas espécies. Então eu quero trocar essas algumas espécies para não ficar repetitivo aqui no meu texto. Então eu quero dar continuidade. Espécie é o quê? Classe, né? Classe de animais, né? Então, ou gêneros de animais. Eu posso substituir para essas duas palavras, ou classe ou gêneros. E eu vou continuar, né? Eu continuo o meu texto. As classes mais ameaçadas de extinção é a classe deste mamífero. Quem que é o mamífero? Mamífero, no caso, é o que? O peixe-boi, tá? Porque eu sei que o peixe-boi é um mamífero. Então, para eu não repetir a palavrinha peixe-boi, eu coloquei desse mamífero. Então, eu citei o peixe-boi, mas eu substituí a palavra, né? O peixe-boi pelo mamífero, tá ok? Então, isso é uma coesão. Então, não vou ficar repetindo as mesmas palavras, tá ok? Um outro exemplo que eu posso também te dar: a água é um recurso, essencial para a existência na vida na Terra. Então, tá. Então, a água é um recurso natural essencial para a vida na Terra. Aí eu quero continuar o meu, né? O meu texto lá, eu quero falar do recurso natural, eu quero repetir falando dele, quero enfatizar que a água é um recurso natural, mas eu não vou repetir um recurso natural, né, para não ficar repetitivo. Aí eu vou lembrar que recurso natural eu posso o quê? Substituir por substância. Então eu posso falar: esta substância é essencial para a existência na vida. Aí terra eu já falei lá no início, eu não quero falar ela de novo. Então eu vou lembrar que terra, o quê? Terra que está falando aqui no meu exemplo é o terra. Terra o quê? Essencial na vida, né? Nós, seres humanos. Terra, quando eu falo de vida, né? Na Terra, de seres humanos, eu estou me referindo a quem? Ao planeta Terra, ok? Então eu sei que o planeta Terra, que a Terra é um planeta. Então eu posso muito bem substituir a Terra, né, pelo planeta. Aí eu continuo no meu próximo parágrafo, né? Essa substância, né, que eu substituí pelo recurso natural, essa substância está o quê? Acabando o quê? Em nosso planeta, tá? Essa substância está acabando, pode vir futuramente acabar no nosso planeta. Viu? Ok? Beleza? Tudo bem? Conseguiu aí, né? Gravar o que eu quis dizer com a coesão? Né? Colocar uma ordem no seu texto, tá? Parar de ficar repetindo todo o tempo a mesma palavrinha. Procurar alguns sinônimos, né? Algumas palavras que são semelhantes. Mas lembrando, palavras que são semelhantes ou iguais, para não mudar, né, a sua informação contida no seu texto, tá bom? Então, isso foi a sinonímia e um pouquinho de explicação de coesão, tudo bem? Então, quero ver se vocês entenderam. Se não entenderam, mande novamente, né, lá no WhatsApp, pede para eu explicar novamente, tá? Mas se você lembrar que sinonímia é aquela, né? É a mesma coisa que sinônimo, parecido com sinônimo, são aquelas palavras, ó. Palavras, ó, aqui, ó, que apresentam significados iguais ou semelhantes, você já vai conseguir, tá bom? Se você quiser copiar, ó, copia essa partezinha aqui no caderno, toda hora na hora que você lembrar desse nominho, você vai lá e dá uma lida e você fala: ó, já sei o que é, tá bom? Então tá, então é isso, até o próximo vídeo, tá?